nessas incursões do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né, nessa repercussão, eu tenho dito aqui que é uma trama golpista. A trama golpista continua, né? Ele estar nos Estados Unidos articulando pressão ao judiciário brasileiro é a continuidade da trama golpista. E a gente tem esse vídeo aí do Rogério Corrêa falando sobre a tornozeleira eletrônica que ele quer colocar no Bolsonaro, não é isso? Eu não recebi o vídeo, desculpe. Você tem aí, mano? A gente tem aqui, eu vou subir o vídeo, então. Eu tenho aqui, eu vou subir aqui no estúdio. Fazer uma observação enquanto o Ivan Longo sobe o vídeo, que é isso que vocês estão dizendo, viu, Plínio? E é o que eu disse sobre a semana que vem, quando de fato acaba o carnaval. Quer dizer, o carnaval vai embora, tem bloco domingo em São Paulo, tem bloco. Eu acho que o carnaval leva mais uns 3 meses. Mas, enfim, o Congresso, a partir de segunda-feira, o bicho vai pegar, porque você vai se aproximar a denúncia primeiro, né? Daqui a pouco vem a denúncia, a formalização da denúncia ou não contra os acusados, e em seguida você tem o julgamento. Você imagina só o clima dentro do Congresso e combinado com a pressão externa sobre o STF, sobre o governo Lula. Esse ano... Tem um adendo, viu, Azen, que é interessante também, que esse ano o Lula indica mais um ministro para o Supremo Tribunal Militar, né? E quem assume lá é uma ministra, a primeira mulher que foi indicada pelo Lula lá atrás, se não me engano, em 2007, né? A primeira presidenta do STM. Então, assim, eu vou até trocar umas figurinhas com o Kleber tem bastante fonte nesse meio militar, para ver como é que tá isso ali também, porque me atiça muito curiosidade. Você pode ver que também, assim, o Tomás Paiva saiu meio de cena, ele aparecia bem mais, saiu de cena, né? Então, existe uma questão aí que envolve os militares, e isso envolve diretamente o interesse dos Estados Unidos, porque o golpe aqui só não foi adiante porque quem estava na presidência dos Estados Unidos à época, o Joe Biden, não tinha interesse em dar um golpe no Brasil. Agora, com o Trump, isso muda de figura, né? Mas é legal, vamos ver esse negócio, esse vídeo do Rogério aí, né? Tá pronto aí? Vamos. Já subi aqui, só para acompanhar do Fórum Café e explicar para vocês. Mandar um abraço para a companheirada do Fórum Café e explicar para vocês as medidas que eu e Lindbergh tomamos ontem à tarde, no sentido de evitar a fuga de Jair Bolsonaro. Nos parece claro que o plano é esse. Eduardo Bolsonaro já está nos Estados Unidos há muito tempo e a ideia é que eles planejem uma fuga e de lá eles vão ficar atacando a democracia brasileira com essa estratégia de golpe continuado, que é isso que eles querem. Aliás, é o que eles tentaram até o dia 8 de janeiro, onde falharam, mas não desistiram da ideia. Então, o golpe continuado é a estratégia bolsonarista, a estratégia neofascista para o Brasil. A ideia é fazer sempre uma instabilidade do governo e, ao mesmo tempo, das instituições democráticas, fazendo com que o povo desacredite nas eleições, na democracia, e aí, com a força, inclusive, de mídias sociais, de Elon Musk e outros, com a ajuda de governos neofascistas como Trump, eles vão fazendo os ataques às democracias no mundo. Isso é o que tem sido feito de maneira geral. Então, não tem nada que nos diga que será diferente. Então, Bolsonaro vai se tornar, em breve, réu. Ontem foi o último dia da sua apresentação de defesa, se é que existe defesa para o crime grave que ele cometeu de atentar contra a democracia brasileira com formação de quadrilha. Então, ele vai virar réu e a pena é muito forte, muito grande. Isso pode chegar a 30 anos de cadeia, como foi o cálculo que nós fizemos na CPMI. As provas da Polícia Federal são enormes, vocês conhecem bem. Então agora o que resta, Jair Bolsonaro, é planejar essa fuga. Como nós estamos assistindo isso, nós não podemos permitir. Então nosso pedido e nossa representação à PGR, vamos fazer também ao Supremo, é que eles possam vigiar Bolsonaro de perto. Isso significa que ele tenha que andar com tornozeleira para saber onde está, que ele só pode sair de Brasília com autorização judicial, e que também ele se afaste das embaixadas, porque ele já foi para a embaixada da Hungria e ficou lá 2 dias. Já tem dito que se quiser fugir, foge. Então, se não houver um monitoramento dele, a fuga virá. Então, nós estamos pedindo isso à PGR
e esperamos que isso possa ser alcançado. Uma outra alternativa seria a medida provisória, seria solicitar também que ele cumprisse pena desde já, né, com prisão preventiva. Mas isso depende de outros elementos comprobatórios. Mas a questão da fuga é fundamental, porque a própria Polícia Federal disse que ele tentou essa fuga, ele tinha um plano para isso, e depois, antes do 8 de janeiro, ele acabou fugindo também para os Estados Unidos, mas que já tinha plano de fuga do golpe escrito há muito tempo. Então, existem elementos suficientes para que a PGR possa fazer com que essas medidas protetivas possam acontecer para que ele não efetive a sua fuga do Brasil e de lá continue instando os radicais ao golpe antidemocrático. Vocês percebem que eu acho que o Rogério Correia, ele captou a estratégia, né? Porque, assim, a defesa do Bolsonaro não é técnica. Não é técnica. É uma defesa totalmente política e questionando o processo, né? Não questionando o mérito. Dessa maneira, eles tentam, de alguma forma, arrastar essa ação penal, arrastar esse julgamento, fazendo questionamentos sobre os ritos, né? Falando sobre delação do Cid, falando sobre competência do Moraes, falando sobre onde deve ser julgado, enquanto o Eduardo Bolsonaro e companhia articulam essa pressão internacional nos Estados Unidos. Daí o risco de fuga do Bolsonaro, né? Daí excelente o risco de fuga do Bolsonaro. Esse vídeo do Rogério, excelente, viu, Ivan? Parabéns por ter trazido esse vídeo do Rogério em cima da hora. O Plínio que trouxe. O Plínio, então, parabéns ao Plínio por ter trazido em cima da hora o vídeo, que acho que você pediu ontem à noite para o Rogério explicar, né? Por que ele pediu tornozeleira. Lembrando uma coisa, Plínio, se você é um juiz, Plínio, vamos colocar toga no Plínio agora. Você é o juiz. Você vai lembrar que o Bolsonaro já fugiu. Ele já fugiu. Ele fugiu para os Estados Unidos. O que ele foi fazer nos Estados Unidos? Não entregou para o Lula e fugiu para os Estados Unidos. Foi uma fuga aquilo. Anderson Torres, que ele colocou para comandar a Secretaria de Segurança, também fugiu para os Estados Unidos antes do 8 de janeiro. Então, e o Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria, então existem antecedentes que dão razão ao que disse o nosso deputado agora. Você concorda comigo? Isso é bem claro, né, Azen? A gente tem falado disso aqui há muito tempo, né? O Bolsonaro tem uma característica, que é uma característica muito forte dessas pessoas, né, desses homens brancos que são protegidos com seres armados em volta. É um grande covarde. Quando ele se vê sozinho, entregue aos leões, né, ele não aguenta e não vai, ele de forma alguma ele vai se submeter a uma prisão, né? É igual aconteceu com Trump nos Estados Unidos. É igual aconteceram com os militares aqui no fim do regime militar. Por que eles foram negociar anistia? Porque o que eles faziam com a Dilma, o que eles faziam com os prisioneiros políticos, eles, desculpa a expressão, mas se cagam de medo de acontecer com eles. Teve um dos militares aí que desmaiou quando a Polícia Federal chegou na casa dele. O Cid chorou copiosamente na delação. Então, não, é uma coisa, né? O Plínio, o Cid é treinado para a selva. O Cid é Kid Preto. O Cid é o cara da elite da tropa brasileira. O Cid não é um soldadinho raso, não. Ele é o cara de botar a faca no dente e ir por baixo d'água, como a gente vê nos filmes de Hollywood. Ou seja, aí o Cid chora, ele desmaia. Eu nunca vi isso. Olha, gente, essas horas... Eles são corajosos na hora de fazer tortura, né? Na hora de perseguir comunistas, né? Nessa hora eles estão bem corajosos. Não fizeram. E detalhe, mas agora... detalhe que ele chora, desmaia, tudo isso ali no depoimento que não tem nada ali de coação, de tortura, de nada, né? Numa salinha com ar-condicionado, com um copo d'água, com o advogado do lado,
com tudo, né? Não é nem que ele foi alvo de uma condução coercitiva e pegaram ele de manhã em casa, colocaram num camburão preto, sem advogado, né? Aquela coisa. Não, bonitinho com o advogado dele lá, sentadinho. O senhor tá bem? O senhor quer mais alguma coisa? Não sei o que, né? Ainda assim ele desmaia e passa mal, né? Não, gente, eu vi o meu pai ser arrastado de casa pelo DOPS para entrar numa rural sem destino. O velho Azenha foi lá numa boa, quer dizer, numa boa não, estava nervoso. Agora, o Cid, eu assisti toda a delação do Cid. Não sei se deu tempo de vocês assistirem. Há um momento em que ele chora, no começo, ele está com um lenço, ele fica brincando com um lenço, fazendo, desenhando. Há um momento em que ele chora, é isso aí, braço forte, perna bamba. Ele chora, não está completamente desconectado das perguntas, ele simplesmente começa a chorar lá no meio. Pega um copo d'água para ele. Por estar depondo. E ainda fez uma delação que ele vai tomar 2 anos de cana só. Exato. Não é nada para as coisas que ele aprovou. Vai receber tudo que ele roubou de volta, viu, gente? Porque eu nunca vi militar ter trocentas mansões nos Estados Unidos. E ele tem. E vai ficar por isso mesmo. Então, essa é a grande questão. Mas, enfim, eu acho que assim, isso mostra muito, né? Tudo isso que a gente tem visto me lembra muito o saudoso Bezerra da Silva também, né? Que esse pessoal com revólver na mão aí é bicho feroz, mas a hora que bicho pega mesmo pro lado deles, né? Lembra muito o Flávio Rachadinha lá, quando foi participar do debate, se tremeu, né? Melou toda a cueca lá, na cara a cara com a Jandira. Então, esse pessoal é assim. Só que a grande questão é que essas pessoas andam armadas, têm cupinchas armadas e, principalmente, têm dinheiro, né? Tem muitas pessoas endinheiradas que bancam isso. Lembrando que a Michelle e o Eduardo Bolsonaro queria formar um exército de CACs, né? Uma milícia de CACs para resistir aí, né, nesse golpe. Então, é interessante o que a gente está vivendo. É um momento no Brasil que acho que tem que ser muito emblemático. E dado ao que o Barroso disse, né, se está punindo exemplarmente, né, as senhorinhas de Bíblia na mão que foram lá quebrar o Congresso, quebrar o Planalto, quebrar o STF, como alegam, né? Que parece sair daqueles livros quando os bolsonaristas falam, parece que é um monte de senhorinha que saiu daqueles livros de testemunho de Jeová, né? Que vive no paraíso, no Éden. Vai ver as cenas que aconteceram naquele domingo de 8 de janeiro. Eram pessoas treinadas, eram pessoas que estavam sendo conduzidas a atacar ali para criar o que o Rogério Correia falou, que é o que eles estão querendo criar agora de novo, que é um clima de instabilidade institucional. Então, essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente. E se o cara que jogou pedra no STF está pegando 14, 17 anos, tem que ser pena máxima para todos, né? Só assim, como disse o próprio Barroso, a gente vai se livrar dessa sombra que existe da ditadura, porque só aconteceu o que aconteceu aqui porque não teve militar punido lá. Você vê lá o assassino do Rubens Paiva, que está vivendo tranquilamente no apartamento dele de milionário lá em São Paulo, né? O Curió foi homenageado com título de marechal. Que palhaçada é essa? Se não punir essas pessoas, a gente vai fazer o quê? Daqui semana que vem tem golpe de novo.